Olá, eu sou Alice e estamos falando de relacionamentos sociais. Fala-se muito hoje em dia em tipos de inteligência, porque a gente tem a inteligência prática, né, que é medida em QI, coeficiente de inteligência, que é aquela capacidade de analisar com precisão e dar uma resposta. Isso é ainda o modelo que rege a educação. Aprender as fórmulas, aprender as regras e dar as respostas certas ou as respostas erradas. É a inteligência prática. Mas também tem se estudado muito, principalmente os psicólogos, a questão da inteligência emocional. Aquela pessoa que tem habilidade de controlar sentimentos e emoções em si e perceber também essas informações, sentimentos e emoções nos outros, usando a informação para guiar ações e pensamentos. Então, um psicólogo e professor, Howard Gardner, elegeu 8 tipos de inteligência. Ele diz que a inteligência, uma delas, a primeira, é a lógico-matemática, que é aquela capacidade de usar os números, fazer medições, raciocínios, e ela aparece muito nos arquitetos, nos matemáticos, e a inteligência medida na escola nas questões ligadas a números, a cálculos, a porcentagens. A segunda inteligência que ele alenca é a logística, que é a de usar as palavras na forma escrita e na forma oral. Isso envolve a nossa língua mãe e outras línguas, que é uma capacidade também medida no coeficiente de inteligência, medida através dos conhecimentos da escola, do tirar nota. Só que além dessas, a gente tem outras inteligências que foram alencadas pelo Gardner, e que aparecem mais em determinadas áreas de conhecimento. A terceira que ele elegeu, então a primeira lógico-matemática, a segunda linguística e a terceira a musical ou sonora, que é a capacidade de perceber, de discriminar, de transformar, de se expressar em formas musicais. Então, tem pessoas que têm essa habilidade muito desenvolvida, além dos artistas, dos músicos, dos cantores de coral, dos instrumentistas, tem pessoas que têm uma facilidade de perceber o tom, de cantar dentro daquela onda sonora que está ali no instrumento, de perceber o momento de entrar, de gravar facilmente músicas. É uma habilidade musical e sonora que não está necessariamente ligada à lógico-matemática e à linguística, mas tem uma relação com elas. A quarta que ele elege é a habilidade e a inteligência espacial, que é a capacidade de perceber o mundo, visoespacial e transformá-lo. Então, a gente usa essa habilidade espacial, para organizar um espaço físico e se movimentar dentro dele. Para dirigir, aparece muito quando vai estacionar, quando você vai ultrapassar o carro para medir aqui. Na questão de se apropriar e conseguir identificar nos mapas, pega o mapa e consegue identificar aonde é o local, fazer a leitura do mapa, se orientar através dali. Nesse momento é a inteligência espacial que está dominando, que está aparecendo mais. A quinta que ele elege é a corporal sinestésica, que é de usar o corpo, a capacidade de usar o corpo e as mãos para a expressão e para a produção de alguma coisa. Então aparece muito em bailarinos, em artistas, nas habilidades manuais, fazer crochê, fazer tricô, fazer artesanato, Essa inteligência corporal sinestésica, ela aparece muito nessa elaboração de produção de algo com o corpo ou com as mãos. Temos também a sexta inteligência, a intrapessoal, que é aquela de se conhecer a si próprio,
Mas não basta apenas se conhecer. Ah, eu sei que eu assim. A gente volta no complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Não. É essa capacidade de se conhecer, mas usar esse conhecimento, né, este autoconhecimento para agir de uma maneira mais assertiva. Então, se eu me conheço, eu sei qual seria a minha reação, eu vou dominar essa reação, se ela for de raiva, de estresse, de briga, para poder agir de uma maneira mais assertiva. Então não basta só se conhecer, mas tem que usar este conhecimento. A sétima é a interpessoal. Então temos a intra, que é o que é se conhecer, e a interpessoal, que é perceber e fazer distinções, né, no humor, nas intenções, nos sentimentos, nas motivações das outras pessoas. Então é você desenvolver uma habilidade de perceber o outro, a linguagem corporal, e isso no trato com pessoas é essencial. E a oitava inteligência que ele elege é a naturalista, que é o conhecer e discriminar questões de fauna, flora, meio ambiente, né? Então a gente vê os estudiosos de clima, da natureza, de biologia, ter esta capacidade, ele nomeia como inteligência naturalista. Nesse conjunto das 8 inteligências nomeadas pelo Gardner, fala-se muito também da inteligência emocional. A gente fala do coeficiente emocional, que é a habilidade para controlar sentimentos, mas tem a inteligência emocional, que é saber usar o conjunto destas habilidades de maneira que possa favorecer o contato com os outros, a habilidade de lidar com as outras pessoas, a habilidade de se motivar a si mesmo, de lidar consigo mesmo. O Gardner afirma que qualquer tipo de inteligência, qualquer uma das 8, seja ela da inteligência prática ou da inteligência emocional, ela pode ser desenvolvida desde que seja estimulada adequadamente. Então tô fazendo muito, tá aparecendo muito no Face aí, né, uns videozinhos de experimento, e isso foi feito de fato, com crianças pequenas, né, de 3, 4, 5 anos, coloca-se lá um doce dela, né, a menina dos M&M's é uma gracinha, né, mas tem outros que aparecem também. Então coloca ali na frente e fala para a criança, a mãe fala para a criança, olha, você vai ganhar esse aqui, né, mas você tem que esperar, você só vai poder comer quando eu vou lá no banheiro e eu já volto, e quando eu voltar você pode comer. Aí a menininha fica, mãe, já tá vindo? E a mãe, eu tô fazendo xixi. Mãe, já tá vindo? Mãe, já tá vindo? Mãe, já tá vindo? E a mãe lá, espera um pouco, ainda não. Mãe, já tá vindo. E ela fica insistindo ali, mas ela não põe nem a mão. Ela olha só, mas não põe a mão. Aí quando a mãe vem, ela, toda contente, ela começa a comer. Tem um experimento que fizeram também, né, que, com as crianças, que é assim, você tem essa bala. Se você comer agora, você vai ganhar essa bala. Mas se você esperar um pouquinho, eu voltar, quando eu voltar, se você não comeu essa, você vai comer 2. E aí esse experimento, que foi documentado por psicólogos, né, e depois acompanhado, mostra que a criança que não esperou, que comeu aquela bala e não ganhou a outra, normalmente ela se torna uma adolescente, um jovem, um adulto impaciente, que não sabe esperar, que é tomado pelo sentimento do momento, pela emoção do momento e já age, faz um monte de besteira, né? Então é impaciente, é uma pessoa que não consegue elaborar as coisas para poder agir. E a criança que esperou, que ficou com aquela bala ali, esperou a pessoa voltar para ganhar a segunda e teve as 2, ela é uma pessoa que normalmente vira uma adolescente, um jovem, que reflete mais as coisas antes de agir, que sabe esperar, que tem uma motivação maior. Então é uma questão de treino, é uma questão de motivar adequadamente para desenvolver estas inteligências, as inteligências que estão relacionadas ao emocional, que estão relacionadas às emoções da gente e ao contato com as outras pessoas. Quem trabalha com pessoas,
E eu digo assim, é mais quem trabalha porque é o desafio diário do desconhecido, de você lidar com pessoas que você não está ali 24 horas com ela, não conhece tão adequadamente. Mas isso também serve para os nossos relacionamentos internos, na família, com os amigos, na escola, né, no trabalho, mesmo que o trabalho da gente não seja lidar com pessoas. Mas principalmente quem se motiva, gosta ou está numa condição de trabalhar com pessoas, né, precisa ter esta preocupação de desenvolver as qualidades da inteligência emocional, do coeficiente emocional. Para gente treinar pensamento e lidar com pessoas e desenvolver estas habilidades, a gente tem que pensar positivo. Se eu vou trabalhar com uma pessoa, mas eu já parto do princípio que a pessoa não tem jeito, que não vai mudar nada, que eu não vou resolver o problema de jeito nenhum, né? E eu não tenho o que fazer, então eu vou só para cumprir o trabalho, ganhar o meu salário e voltar para casa, e não tenho uma motivação, um pensamento positivo daquela ação que eu vou fazer, eu não vou ser eficiente. Só que as pessoas acham que pensar positivo é igual lá o livro da Poliana, né? Que é assim, a Poliana queria ganhar, estava no orfanato, queria ganhar uma boneca no Natal, e aí quando chegou o presente dela era uma muleta. Aí a Poliana, eu queria ganhar uma boneca, mas ganhei uma muleta. Ai, que bom que eu não preciso da muleta, né? É o extremo. A gente tem que achar o lado positivo, mas não é pensar que tudo vai ficar lindo, maravilhoso, né? Um mundo cor-de-rosa e tá tudo resolvido. Não. Pensar positivo é extrair o melhor. A Poliana queria boneca, ganhou a muleta. Ela podia ficar muito revoltada porque ela queria uma boneca e o que ela ia fazer com a muleta? Mas aí ela pensou, não, ainda bem que eu não preciso da muleta. Tirar o lado bom da coisa, ela vai continuar desejando a boneca, né? E se a gente está trabalhando com as polianas da vida, a gente tem que fazer o possível para dar boneca. Se isso não vai trazer uma coisa ruim para ela, se é um benefício, vamos correr atrás. Mas precisamos aprender que eu não tenho a boneca, mas ainda bem que ela também não precisa da muleta, eu não consegui a muleta. Acontece muito, por exemplo, quando a gente trabalha com abordagem de rua, de encontrar pessoas que precisam de cadeira de rodas e não tem cadeira de rodas, ou que precisa da muleta e não tem a muleta. A muleta, às vezes, os serviços de acolhida recebem da prefeitura lá 2, 3 muletas, que não resolve, porque você não vai ter 1, 2, às vezes você tem mais, a muleta gasta, acaba, e você não tem reposição daquilo, né? Mas ainda recebe. Agora, a cadeira de roda é muito difícil. E aí você pensa, a pessoa está em situação de rua, ela precisaria se locomover minimamente para conseguir o alimento dela, para ter um atendimento, tomar um banho, fazer alguma coisa, ir no médico e ela não consegue nem sair do lugar porque ela não tem a cadeira. Então é necessário que a gente tenha pensamento positivo, mas que a gente tenha ação para conseguir aquilo. Não é achar que um dia vai aparecer sem eu fazer nada. Não vai, né? Então, pensar positivo é achar que vai tirar o melhor, mas também trabalhar para que o melhor aconteça. E aí você fala assim, mas eu não sei o que fazer. Tem um provérbio africano que diz assim, não saber é ruim. É ruim quando a gente precisa de uma informação que a gente não tem, que a gente não sabe o que fazer. Então, não saber é ruim. Não querer saber é pior. Porque a gente tem as pessoas que não sabem, mas que vão atrás, eu não sei, então eu vou entender. Quando eu entrei na área social, eu não sabia. Eu tinha lá as referências do trabalho na igreja, do trabalho comunitário de moradia, do conjunto aqui onde eu vim morar, que a gente tinha que lutar pela água, pelo esgoto, pela luz, por tudo, né? Pelo asfalto na rua, né? Que o correio aceitasse o nosso endereço, que chegasse correspondência, que chegasse as contas. Eu tinha muitas lutas pela moradia, pela acessibilidade aos serviços,
queríamos ser usuários da Sabesp, da Telefônica, né? Ter a televisão, ter o sinal. Então, eu tinha essas referências quando eu entrei na área social. Eu não sabia, mas eu quis saber. E eu vejo muitos profissionais na área da assistência que não querem saber. E aí isso é realmente o ruim. Que não saber é ruim, mas não querer saber é pior. Então a pessoa está dentro do meio, está fazendo o trabalho, está desenvolvendo, mas não quer saber dos detalhes do trabalho. É aquilo que eu já disse, os profissionais que trabalham na área da assistência, mas só quer saber de receber o seu salário em dia. Não quer saber que a prefeitura atrasou, não quer saber que tem 500 mil instrumentais de prestação de contas que a gente precisa apresentar, né? Não quer saber das dificuldades da organização, não quer saber que a gente só recebe R$10,01 por usuário dentro de um serviço integral 24 horas e que isso não dá para suprir todas as refeições, né? Que a gente tem que dar kit de higiene, mas não recebe o suficiente para dar sabonete, toalha, shampoo, creme dental, escova de dente, é tudo uma luta, né? A pessoa está dentro do meio, mas não quer saber. Não quer saber das manifestações da assistência social, não quer saber das discussões na Câmara, não quer saber dos fóruns da assistência social, não quer. E isso é o pior, porque essa realmente não está ali para fazer número, para ganhar o seu salário, mas não está ali para transformar vidas. E o papel da gente que trabalha com pessoas é tornar a vida do outro melhor, ou pelo menos deveria ser esse o princípio, né? Dar o mínimo de condições para a pessoa ter autonomia. Dar a esmola, mas uma esmola que dure, sabe? Eu dou peixe hoje porque a pessoa está morrendo de fome, mas eu preciso ensinar a pescar porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para dar o peixe de novo. E ela não tem que ficar esperando eu estar aqui depois de amanhã para dar o peixe de novo. Então eu tenho que fazer as ações imediatas, mas eu tenho que pensar num projeto de futuro. Nós estamos com um número absurdo de pessoas em situação de rua. Saiu a pesquisa em São Paulo já esse ano. Está aumentando muito e a perspectiva é aumentar muito mais. E aí, se você colocar dentro desse perfil as enchentes que estamos tendo, os alagamentos, as questões de inundação, as pessoas estão perdendo a casa, estão perdendo tudo, estão saindo com a roupa do corpo. Como que elas vão sobreviver? Como que elas vão conseguir manter o seu emprego, sua rotina de trabalho, se elas ficaram sem nada? E a gente até ouve falar, vão receber o Bolsa Aluguel. Bolsa Aluguel é um valor pequeno, acho que 400, 500 reais. Dificilmente você encontra um imóvel que dê para pagar com o valor do Bolsa Aluguel e que é por um prazo determinado. E as pessoas não perderam só a casa, elas não têm móveis, elas não têm mantimentos, elas não têm roupa, às vezes perderam até os documentos. Então, a tendência é o número de pessoas em situação de vulnerabilidade de rua aumentar. E não é só na cidade de São Paulo, a gente vê os dados da cidade de São Paulo, do censo, que foi feito há pouco tempo. Mas a gente percebe nas cidades do entorno, né? Eu moro em Carapicuíba, aqui também está aumentando o número. Você não via pessoas em situação de rua e agora você vai lá no terminal, no centro, e às vezes até nos bairros mesmo você encontra as pessoas. A situação está ficando crítica. Então, se a gente não desenvolver as nossas habilidades, as nossas competências, as nossas capacidades para trabalhar com as pessoas, para brigar por política pública, para melhorar a situação, nós vamos afundar. E isso interfere na vida de todo mundo. Então, tem que ter essa consciência de que as nossas habilidades, as nossas capacidades, elas podem e devem ser desenvolvidas. As capacidades e habilidades das nossas equipes que trabalham nesses serviços precisam ser desenvolvidas. As pessoas têm que ter ambição. E não é a ambição de ganhar mais dinheiro, a ambição de ter um carro melhor, mas a ambição como motivação de mudança da estrutura para uma vida melhor, não só para a gente. Porque a situação atual reflete nos meus filhos, reflete nos meus netos e vai
cada vez piorando mais. A gente vê aqueles filmes de fim de mundo, né, de explosão, de invasão, de epidemia, tá tudo aí, gente. A gente tem epidemias de doenças, o sarampo voltando a São Paulo, voltando ao Brasil, era uma doença que já estava erradicada pela vacina e agora voltou, está matando pessoas. Então, se a gente não se ligar nas necessidades do outro, se a gente não desenvolver habilidades, capacidades para ajudar o outro a melhorar a vida dele, com isso melhorar também a nossa, se a gente não tiver vontade de ultrapassar limites, nós vamos ter fracassos. Então, é um desafio muito grande. O estudo das inteligências é para nos dar noções das habilidades de cada um. A gente vê os grandes da história, da música, da pintura, né, e de tantas outras áreas, matemático, que têm dificuldades no coeficiente de inteligência medido, que é a questão da linguística e a questão lógico-matemática, mas super desenvolvidos em outras áreas. Então a gente tem que entender que as pessoas têm habilidades diferentes. A gente conhece pessoas que nunca foram à escola, mas que têm uma sabedoria, uma facilidade de fazer determinadas coisas que só as outras inteligências emocionais que podem explicar. Porque a pessoa não aprendeu o lógico matemático na escola, ela não aprendeu a linguística na escola, ela aprendeu na vida. E transformou aquilo em outras habilidades. Então, as pessoas têm que estarem motivadas por uma ambição, mas uma ambição de construir coisas, de modificar, de ter histórias para contar. Tem que ter vontade de ultrapassar os limites, né? Isso é que vai garantir o sucesso nessas empreitadas, principalmente no trato com pessoas. A gente está necessitado no momento de afago, de abraço, de conversa, de apoio dos outros. E essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social estão necessitando mais ainda disso. Estão necessitando mais ainda das nossas ações. Então, não saber é ruim. Não tomar consciência das coisas é pior. Não querer saber é pior, né? A gente não dá para viver alienado do mundo. E se a gente quer desenvolver a nossa inteligência emocional, tem alguns fatores que a gente vai precisar trabalhar no nosso dia a dia. Nós, pessoas, eu comigo, você com você, você com o outro. Como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou desenvolver isso? Tem vários mecanismos, ferramentas, textos, né? Escola, se você puser aí no Google, Howard Gardner, 8 tipos de inteligência, você vai ter todas essas informações que eu dei aqui com muito mais subsídios, mas tem que querer saber. Você pode não saber, e não saber é ruim, mas tem que querer saber para não ser pior, para poder melhorar alguma coisa. E a inteligência emocional, ela tem algumas características pessoais que elas precisam ser desenvolvidas e que a gente que está na liderança precisa dar ferramentas para os nossos liderados desenvolverem também. Então, é importante o autoconhecimento, se eu sei como eu sou, como eu reajo, o que me incomoda, o que me motiva, eu tenho que usar essas informações a favor da minha atuação e das outras pessoas. Tem que saber administrar os humores. A gente pode estar de mau humor, pode estar com dor de dente. A dor de dente não está passando, mas você não vai descarregar isso no outro. Você vai segurar, você pode fazer carinha de dor, você pode dizer para o outro que você está com dor, o outro vai ser solidário ou não a você, mas vai entender o que está acontecendo, que a coisa não é com ele. Porque a gente toma muitas coisas, muitas reações do outro para a gente, só que não é com a gente. É diferente. A gente só está na linha de frente, né? Na linha do tiro. Mas não era para a gente aquele desabafo, aquele mau humor. Então, administrar os humores da gente, dos outros, é importante. Conhecer e administrar. Tem que ter automotivação. A coisa está ruim hoje, né? Não é achar que o mundo vai estar cor-de-rosa todos os dias. Mas
tem que ter uma força interior, uma ambição como motivação, de que lá no final vai valer a pena. Lá no final eu vou ter uma história legal para contar. Lá na frente eu vou ter feito a diferença. Eu vou ter transformado a minha esmola numa coisa que vai durar para a vida inteira. Que pode ser uma amizade, pode ser uma autoestima, pode ser uma mudança de vida. Tem que ter sociabilidade. Não adianta a gente achar que a gente sozinho no canto da gente, sem se envolver com os outros, vai resolver o mundo. Nem o nosso mundo. A gente vive em sociedade, a gente vive com outras pessoas, né? E para eu entender estas outras pessoas com quem eu vivo, com quem eu me socializo, com quem eu tenho um relacionamento, eu tenho que desenvolver empatia. E a empatia não é achar que vai saber como o outro se sente, mas procurar entender este sentimento do outro. Eu sei que o outro está sentindo alguma coisa que está incomodando e eu vou procurar entender a história dele, a reação dele, o mecanismo dele com isso que ele está sentindo. Não que eu tenha que sentir igual. Não é que eu tenho que ir morar na rua, dormir na rua, ficar na rua para entender as dificuldades de uma pessoa que está em situação de rua. Não, eu posso imaginar. Mesmo a morte de um parente nosso, de uma pessoa próxima, né? Não dá para dizer que deve se sentir desta maneira ou daquela. Cada um sente de um jeito. Cada pessoa reage de uma maneira. E desenvolver a empatia é desenvolver uma habilidade, uma capacidade de entender o que o outro está sentindo, sem necessariamente sentir da mesma maneira. E a gente tem que aprender a controlar os nossos impulsos. Não adianta eu saber como eu reajo, não adianta eu saber como que o outro reage em determinada situação se eu não usar esta informação para controlar o impulso do momento e fazer alguma coisa melhor. Por exemplo, quando a gente está dirigindo, você está no carro, aí vem um outro e te fecha. Primeiro momento, a primeira reação mais normal é você ter raiva. Como que esse imbecil passou na minha frente, né? E não deu certo, e me ultrapassou e fez essa besteira, podia ter batido, podia ter feito alguma coisa. Dá vontade, na maioria das pessoas, de ir atrás e comprar briga. Mas você pode, sabendo deste seu impulso, respirar fundo e pensar assim: talvez ele estivesse distraído, talvez ele esteja com uma urgência lá dentro do carro, uma coisa acontecendo, vou deixar passar, respirar fundo. Então, controlar esse impulso, perceber, controlar e transformar isso numa maneira de mudar a vibração, de mudar aquele sentimento ruim que pode fazer você fazer uma besteira. Pode fazer o outro fazer uma besteira. A gente vê sempre notícias aí de pessoas que discutem no trânsito, vai atrás e um dos dois dá um tiro, mata. Deixa paraplégico, tetraplégico. Sempre tem essas notícias na mídia. Então é importante identificar, mas é importante aprender a controlar. Então pense nisso. Se você quiser saber um pouco mais sobre essas teorias da inteligência, tem bastante material aí na internet, né? E espero que o que eu tenha dito hoje tenha servido para você refletir. Não adianta a gente ter a informação das pessoas em situação de rua, que o número está aumentando. Não adianta a gente ver as notícias das pessoas que estão desabrigadas, que perderam tudo, e a gente não fazer nada com isso. Ah, mas eu sozinho não vou mudar o mundo. Não. Mas eu posso fazer, dentro daquilo que me é possível no ambiente que eu estou, alguma ação que vai ajudar a transformar. Eu posso dar uma esmola, mas posso ficar não só nesta esmola desse momento, do cobertor, da comida, né, de uma ajuda a essa pessoa, mas me envolver mais para transformar essa esmola numa coisa que dure para sempre, que deixe uma marca, que transforme. Então pense. A motivação como ambição e a vontade de ultrapassar os limites são fatores mais importantes para o sucesso. Por hoje é isso, eu sou Alice.
Estamos falando de relacionamentos sociais. Não deixe de curtir, divulgar, comentar e de ficar atento aos nossos canais. Inscreva-se, compartilhe e até a próxima. Tchau!